Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Nós te glorificamos, nós te honramos, Pai. Nós te damos todo louvor, toda glória. Nós te damos todo louvor, toda glória. O Senhor vive. O Senhor vive, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo, o Senhor vive. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. A morte não pôde conter o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, porque por nossa causa, o Senhor deu a tua vida e pegou de volta ela. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Nós fazemos lembrança esta noite do que o Senhor fez por nós. Nós somos eternamente gratos. Muito obrigado, Pai. Te adoramos, Jesus. Te glorificamos, Pai. Te magnificamos, Jesus. Nós não estamos só, nós não estamos sozinhos. Te agradecemos porque nós temos o Espírito Santo, nosso mestre, nosso amigo, ajudador, que nos guia por todo o caminho da verdade. Muito obrigado, Pai. Nós não estamos sozinhos. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor revelado por intermédio do teu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado. Nós agora somos sarados, somos livres. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos, Pai. Feche seus olhos. Adore a Deus por este momento. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Jesus Cristo fez por você. Agradeça a Ele, louve, adore, glorifique o teu santo nome, diga para Ele que você o ama, use palavras de gratidão, isso é louvor, isso é adoração, quando nós rendemos os nossos corações na presença dEle, com os nossos corações cheios de gratidão. Te amamos, Jesus. Te adoramos, Pai. Te magnificamos, Jesus. Te damos todo louvor, Pai. Te glorificamos, Jesus. Te magnificamos, Jesus. Te adoramos, Pai. Te amamos, Jesus. Te glorifico, Pai. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus. Te glorifico, Pai. Te adoramos, Jesus. Te magnificamos. Te adoramos, Pai. Te adoramos. Te glorificamos, Pai. Te adoramos, Pai. Choraracararamassararabá. Soraracararabá. Xerirorocuraramassararabá. Horarabararabá. Sararacá. Xararacá. O Senhor está falando essa noite aqui para algumas pessoas que estão aqui, para que você não tema em relação ao seu futuro. Não é você que cuida do seu futuro, Ele diz para você, mas Ele é quem cuida de você. Os pássaros, eles não plantam,
eles não trabalham, e no entanto, Deus, o nosso Pai, os alimenta. Quanto mais você. Ele quer dizer para você que você pode confiar nele. Você pode confiar nele. Confie no Senhor de todo o seu coração. Ele quer dizer para você que você pode confiar nele com todo o seu coração. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não se estribe no seu próprio entendimento. Na sua mente natural pode haver dúvidas em relação a esse cuidado do Pai. É isso que ele quer dizer para você. Mas não se estribe no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor, reconheça Ele em todos os seus caminhos. Não importa qual é o caminho que você esteja agora, reconheça Ele. E Ele vai endireitar todas as suas veredas. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. Ele quer que você entregue toda a sua vida, todo o seu cuidado para Ele, porque Ele cuida de nós. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Nós vamos lembrar do que Jesus Cristo fez por nós. Essa obra é uma obra feita. É por isso que Jesus na cruz, ele falou assim, as últimas palavras dele foi, está feito, está consumado. Às vezes eu falo aqui, não tem mais nada que Deus possa fazer por nenhuma pessoa, porque tudo quanto Deus tinha que fazer já foi feito. Tudo quanto era preciso Ele fazer já foi feito. Ele já fez tudo quanto nós precisávamos, para que agora nós tivéssemos paz. O meu trabalho agora e o seu trabalho é encontrar o que Ele já nos deu. É confiar no nosso coração. É crer no nosso coração de que isso já foi feito. O apóstolo Paulo diz assim, eu oro para que os vossos olhos dos vossos corações se abram. Essa é a oração que nós precisamos fazer um pelo outro. Para que os nossos olhos dos nossos corações se abram. Para que nós possamos entender e compreender o que já foi feito por nós. É por isso que lá em Judas fala assim que nós precisamos batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas já foi dada a cada santo. Você sabia que dentro de nós, todos nós que aceitamos Jesus, que já recebemos a Cristo, existe uma porção de fé, uma semente de fé dentro do nosso coração. E nós precisamos nutrir essa semente. Toda semente, ela precisa ser nutrida para que ela possa desenvolver. Você já tem uma fé, uma semente de fé. Uma semente de fé para tudo quanto você precisa para superar qualquer circunstância que você esteja enfrentando aqui neste mundo. E o que você precisa fazer agora é regar essa semente da fé. Para que ela desenvolva e para que ela cresça. E para que ela produza. Passar tempo com Deus é o melhor que você pode fazer. Você tem um mestre, o Espírito Santo.
Eu não posso te dar o que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode te dar. O que eu posso dar para vocês é estimular vocês a passar tempo com Deus. O que eu posso dar para vocês é encorajar vocês a ficar lá na presença de Deus. Porque agora, nesse tempo que nós estamos, Ele quer nutrir você diretamente. Ele quer dar para você o que homem nenhum pode te dar. E quando nós passamos tempo na presença de Deus, nós vamos conhecendo quem Ele é. Quando você fica com alguém, o que vai acontecer se você passa tempo com alguém? Você vai conhecer aquela pessoa. Quando você fica perto de alguém ou vai passando mais tempo e mais tempo, você vai conhecendo detalhes da vida daquela pessoa. Passe tempo com o Espírito Santo. Ele vai revelar para você quem é Cristo. O que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. A tarefa do Espírito Santo em nós é nos revelar Cristo. É revelar para você que as suas lutas, elas já foram vencidas e superadas, quando Jesus entregou a vida dele naquela cruz. Este foi o castigo que agora nos trouxe a paz. O castigo do qual Jesus Cristo levou com ele naquela cruz. E por que muitos cristãos ainda não encontraram essa paz? E por que muitas pessoas ainda, mesmo entendendo com a sua mente natural que Jesus já levou sobre ele todas as suas dores e enfermidades, por que ainda nós não compreendemos com exatidão determinadas coisas que ainda lutamos aqui? Porque nós precisamos mais dessa compreensão, dessas revelações dentro de nós. Mas o plano de Deus para a humanidade é perfeito. E nós agora precisamos disponibilizar parte do nosso tempo para que nós possamos nos encher mais dessa presença de Deus. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 24. Lucas 24, versículo 1. Hoje nós vamos compartilhar com vocês alguns versículos que diz que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele está vivo. E se Ele está vivo, não precisamos ter medo da morte, não precisamos ter medo de nada. Ele venceu a morte. E olha o que diz aqui em Lucas aqui. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam com a luz do sol se colocaram
ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E neste momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Irmãos, esses últimos dias, esses 10 dias, eu deparei com muitos versículos que falavam que Jesus Cristo, Ele vive. E às vezes, nós como cristãos, às vezes, em determinados momentos, o diabo, ele quer roubar de nós a verdade. Imagina se você tem essa compreensão exata de que Jesus, Ele está vivo. Você tem a presença de Jesus na sua vida. Você pode pedir a Ele qualquer coisa. Ele está vivo. Isso muda tudo. Às vezes, quantas pessoas, mesmo como cristãos, elas têm aquele entendimento de que Jesus está lá no céu, tão distante. E aquela compreensão de que as nossas orações, eu vou orar para ver o que vai acontecer. Se Ele querer me abençoar, Ele me abençoa. O apóstolo Paulo diz que nós já ressuscitamos juntamente com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós também já ressuscitamos juntamente com Ele. E estamos agora assentados junto com Ele, nos lugares espirituais em Cristo. Olha que posição que nós estamos. Ele vive, Ele não está morto. Ele está vivo. Cristo agora em mim, Cristo em você. Nós podemos levar Cristo para as pessoas. Ah, não, eu sou Júnior, eu não sou. O que é ser um cristão? Você já parou para perguntar o que é ser cristão? Ser cristão é você se tornar como Cristo. É você se tornar um discípulo. Um aluno disciplinado. Discípulo é isso. Você se torna como seu mestre. A intenção nossa é nos tornarmos como Cristo. Essa é a minha intenção, tem que ser também a sua intenção. Ah, isso está tão distante de mim. Não. Passar tempo com Deus vai fazendo com que nós possamos ser transformados. E a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, na imagem de Cristo. Ah, mas existem tantas falhas dentro de mim, tantas coisas, eu também não sou perfeito. Mas eu almejo, todos os dias da minha vida, me tornar cada vez mais parecido com Cristo. E Ele precisa se manifestar a este mundo, através da minha vida, através da sua vida. Ele quer fazer com que as suas mãos seja a mão dele aqui. Ele quer fazer com que a sua boca seja a boca dele aqui. Às vezes nós ficamos imaginando Jesus vindo aqui. Ele já está aqui. Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de você. Nós precisamos passar tempo e lançando fora as coisas que atrapalham a manifestação da glória de Deus através de mim e através da sua vida. O meu trabalho é mortificar o Júnior velho, a carnalidade do Júnior, as coisas que atrapalham com que Cristo resplandeça em mim. Esse é o meu trabalho. E pelo Espírito nós vamos mortificando esses feitos da nossa carne.
essas coisas que impedem com que Cristo seja manifesto aqui nessa terra. Cristo, Ele está vivo. Diga assim: Cristo, Ele vive. Amém. Ele está vivo. Se nós tivermos essa consciência clara dentro de nós, não vai ter problema algum que você não vai enfrentar. Isso não quer dizer que nós vamos ignorar as dificuldades ou as circunstâncias que talvez cada um de vocês esteja enfrentando, ou que eu esteja enfrentando. Mas isso nos dá força para encarar as dificuldades. Eu, em determinados momentos, quando eu enfrentava dias difíceis, eu sempre procurava correr dos dias difíceis. Eu sempre procurava recuar quando eu via uma dificuldade. Mas quanto mais eu passo tempo na presença de Deus, mesmo enxergando dias difíceis ou situações difíceis, eu me encorajo por causa da força dele que está em mim. Quando eu penso que eu estou fraco, é que eu sou forte. Porque o seu poder, o poder dele se aperfeiçoa em nós. Em momentos de fraquezas, você pode olhar para dentro de você e falar assim: olha, ainda que eu pense que eu sou fraco, mas existe alguém dentro de mim que tem o poder para que eu supere e que eu vença. Amém? Maior é aquele que está em você. Quem é que está em você? É aquele que está vivo. Ele não está morto. Ele está vivo. Essa é a mensagem de um cristão. Essa tem que ser a minha mensagem e a sua mensagem. E nós precisamos carregar Cristo em mim, Cristo em você. A sua responsabilidade é trazer dentro de você Cristo. A minha responsabilidade é que as pessoas vejam Cristo em mim. E essa é a esperança da glória. Essa é a esperança daquelas pessoas que estão sofrendo. Você pode orar pelos doentes. Você pode orar e ordenar para que demônios saiam da vida das pessoas. Quem é que pode fazer isso? Ah, eu já vi falar lá na minha igreja que é só o pastor que pode fazer isso. Não é verdade. É aqueles que crerem poderão colocar as mãos sobre os doentes, porque Cristo vive. Você pode colocar as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Creia nisso. Porque Ele vive, Ele está em mim, eu vou colocar as mãos sobre os doentes. Porque Ele vive em mim, porque Ele está em mim. Eu estava lendo essa semana o livro de Atos, e em várias situações, eu vi os apóstolos dizendo: olha, Ele está vivo. Porque Ele vive, Ele fez isso. Em determinados momentos, os homens se ajoelhavam diante dos apóstolos, achando que eles, os homens, eram Deus, e os apóstolos levantavam aqueles homens e falavam assim: não, nós não fizemos isso com a nossa força ou com o nosso poder, mas Ele que vive, Ele vive. Ele operou, o nome dele operou maravilhas no nosso meio. É por isso que nós estimulamos tanto os nossos irmãos a passar tempo com Deus, a continuar orando em outras línguas. Quem é que pode orar em outras línguas? Aqueles que crerem. Vão falar em outras línguas. Aqueles que crerem vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ainda que eu não tenha uma fé capaz de ainda superar algumas dificuldades que eu esteja enfrentando, ou que talvez você esteja enfrentando, mas você pode chegar a um lugar onde essa fé sua
ela vai superar qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. E aqui continua dizendo assim, ó. Versículo 4: Ficaram pasmas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento, os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos? Eu já me vi durante alguns momentos procurando Jesus entre os mortos, como se ele não tivesse presente aqui. Você já se deparou também com a dificuldade onde você depara que talvez Jesus não está presente para te ajudar? Ele está aqui, ele está vivo. E aí, olha para você ver o que diz aqui esses homens. Nesse momento, os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não é aqui o lugar que vocês têm que procurar ele, ele está vivo. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Precisamos nos lembrar das suas palavras. O que eu fico maravilhado com a ação e com o poder do Espírito Santo em nós, é porque uma das responsabilidades do Espírito Santo em nós é nos guiar por todo o caminho da verdade e nos lembrar em todo o tempo o que Jesus fez por mim, o que Jesus Cristo fez por você. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A edificação não é automática. Ninguém vai ser edificado automaticamente. Você não é edificado pelo fato de ter aceitado Jesus Cristo. Você se torna um filho de Deus. Mas mesmo sendo um filho de Deus, tendo aceitado Jesus, você ainda pode viver com aquela mentalidade sua de doente, de pobre, de triste. É por isso que o diabo tem medo da sua comunhão, do seu relacionamento com Deus. Quando nós passamos tempo orando em outras línguas, você está acionando o Espírito Santo para que ele revele Cristo em você. E quanto mais você passar tempo orando em outras línguas, mais você está dando condição para que o Espírito Santo te edifique. Faça com que essa fé sua seja cada vez maior e maior. Amém. Eu queria que vocês abrissem agora suas Bíblias em Colossenses. Filipenses, Colossenses. Colossenses 1. Versículo 13.
Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Ele diz assim: ele quem? Jesus. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas já aconteceu muito comigo isso. E até mesmo hoje, em determinados momentos, mesmo hoje, o diabo ainda quer me convencer de que eu não sou merecedor, de que eu não posso receber de Deus. Quantas vezes nós às vezes estamos enfrentando uma luta, talvez por causa de uma saúde, ou talvez você está enfrentando uma doença no seu corpo. E às vezes nós joelhamos, ou às vezes você começa a orar e começa a falar: Pai, muito obrigado, eu te agradeço porque eu sou curado. E de repente você ouve aquela vozinha de incredulidade lá dentro de você. Mas o que você fez para você ser curado? Será que você não está enfermo, não é porque você merece, ou talvez porque você fez alguma coisa errada? E aí a gente começa a pensar mesmo, eu acho que eu não mereço ser curado. E até que eu comecei a entender que eu não sou curado, você também não precisa ser curado porque você é bom ou porque você fez alguma coisa para merecer. Esses dias nós estávamos fazendo a caminhada, eu e Thaís, e eu comecei a lembrar para ela, falei para ela assim, a gente estava conversando sobre curas. E eu falei: Thaís, você viu que Jesus em momento nenhum, quando ele ia curar alguém, ele perguntava para uma pessoa assim: olha, o que você fez? Deixa eu ver se eu posso curar você. Deixa eu ver se você pode ser abençoado. Deixa eu ver suas falhas, o que você fez ontem, o que você não fez. Ele não perguntava isso. Mas a palavra de Deus diz que todos que vinham a ele eram curados. Todos. Independentemente se era bom ou se era ruim. Todos que vinham a ele eram curados. É através do seu sangue que agora nós podemos requerer essa vida da qual eu e você podemos usufruir dela. Saúde, paz. Eu não tenho a paz ainda que eu quero ter, mas eu almejo, todos os dias da minha vida eu ando para ter mais paz. Amém? Porque a paz de Deus em mim, quanto mais tempo eu passo na presença de Deus, maior e maior ela vai se tornar. Assim também como o amor de Deus. O amor de Deus em nós também é crescente, não é nada automático. Às vezes eu ficava muito entusiasmado com aquelas reuniões, onde os pregadores pregavam e falavam que eu ia receber tudo por imposição de mãos. E eu saía de lá entusiasmado e até sentia algo diferente em mim. Mas quando chegava na segunda-feira eu percebia que todas aquelas minhas dificuldades voltaram novamente como era antes. Porque as coisas de Deus, elas não são automáticas. São níveis que você vai adquirindo passo a passo. De acordo você vai passando o tempo com Deus, edificando a sua fé, você vai entrando, é como se você saísse de dentro de um quarto e se posicionasse em um outro quarto, um outro lugar. Poxa vida, eu enfrentei esse problema com
tanta dificuldade, mas depois que eu passei tempo edificando a minha fé, hoje eu entendo o que Cristo fez por mim, eu não preciso mais ficar preso a esse lugar. E é isso que vai acontecendo. Amém? Agora vamos ver aqui 1 de Pedro. Você vai passando lá para frente. 1 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 24. Diz assim, ele quem? Jesus. O apóstolo Pedro está falando aqui que ele, Jesus, ele não vai levar, ele já levou. Amém? Diz que ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo. Gente, Jesus sofreu toda a punição que era para sobrecair sobre nós e sobre cada um de vocês. Amém. Diz que ele levou. Por que então existem muitas pessoas, mesmo como cristãos, elas ainda estão doentes? Ou talvez nós, estou falando eu também. Quantas vezes nós ainda não chegamos naquele nível de fé que nós precisamos ter para superar uma dificuldade? Esses dias nós estávamos compartilhando aqui dos discípulos. Nós estávamos falando daqueles discípulos que oraram por um rapaz que uma hora caía no fogo, outra hora caía na água. E o pai desse rapaz levou lá para Jesus e falou assim: olha, eu já pedi para os discípulos do Senhor, eles oraram e nada aconteceu. Os discípulos também oraram, mas diz que naquele momento que os discípulos oraram, nada tinha acontecido. E Jesus então olhou para os discípulos e falou assim: olha a geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Traga-me aqui o menino. Quantas vezes nós, para colocarmos a culpa, tirar da nossa responsabilidade, nós falamos para as pessoas: olha, não foi curado porque Deus não quis. Olha, essa pessoa não recebeu porque Deus não quis. É mais compreensível falar assim, porque tira toda a nossa responsabilidade de almejarmos ter a fé que nós precisamos, que eu e você precisamos ter. E Jesus então mandou aquele demônio sair daquele menino, e na mesma hora diz que aquele menino ficou curado. E os discípulos então chamaram Jesus em particular. Eu também iria chamar Jesus em particular, para saber o que aconteceu com a minha oração que não foi respondida e por que ele orou e aconteceu. Jesus, vem cá, Jesus. Jesus, o que aconteceu que nós oramos e nada aconteceu? E Jesus então trouxe a resposta para eles. Essa casta, para você superar elas, é só através de jejum e oração. Se tem algo ainda que você ainda não superou, continue orando, irmãos. Passe tempo também do seu dia, algumas horas, praticando o jejum. Mas não pare
E não culpe Deus. Existe um caminho para cada um de nós trilharmos para a nossa edificação. E diz que esses mesmos apóstolos, mesmo depois, quando Jesus já tinha partido, diz que logo depois, eles oravam pelos doentes e os doentes eram curados. Diz que a sombra deles, ao passar pelos enfermos, a sombra, você já imaginou a sombra? A sua sombra passar pelos doentes e os doentes serem curados? Deus está procurando um povo para que possa se entregar totalmente a Ele, para que esteja totalmente submisso à vontade dEle. Amém? Não importa o lugar que você esteja, existe um lugar para que você possa andar com Deus. O pastor David falava assim, que o caminho para o milagre é tão perfeito como o dia do milagre. Como é que é isso? O caminho para o milagre é tão perfeito quanto o dia que você enxergar o milagre diante de você. O dia que você decidir andar nesse caminho de conhecer a Deus todos os dias, se entregando a Ele na oração, na sua comunhão, orando em outras línguas para a sua edificação pessoal. Quando eu oro em outras línguas, eu não edifico você, eu edifico a mim. É por isso que cada um precisa se edificar. Quando eu oro em outras línguas, eu edifico a mim mesmo, para que você supere as dificuldades e as suas circunstâncias. Então, o caminho para o milagre é tão perfeito quanto o dia do milagre. E para que eu possa resumir isso para vocês, eu vou dizer para vocês uma coisa. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu comecei a praticar oração em outras línguas, às vezes eu passava um tempo orando em outras línguas, e eu olhava no espelho e não via muita mudança em mim, porque eu ficava procurando as mudanças externas. E Deus falava assim para mim, filho, eu estou mudando as coisas lá dentro de você. As coisas que fazem você não crer no que eu já fiz por você. E um dia eu estava passando ali perto do clube, e tinha um homem quebrando algumas pedras ali. E ele batia com a marreta, pá, pá, pá. E eu fiquei olhando aquele homem quebrando aquelas pedras. E aí Deus me perguntou assim, qual foi a marretada que fez com que aquele homem quebrasse aquela pedra? Se ele deu 10 marretadas, qual foi a marretada que quebrou? E eu pensei logo assim, foi na décima, pai. Porque na décima, quando ele deu a 10ª marretada, aquela pedra quebrou. E ele falou assim para mim, a primeira marretada foi tão importante quanto a 10ª marretada. Se ele não tivesse dado a primeira, ele não teria alcançado o milagre, ele não teria alcançado fazer com que aquela pedra fosse quebrada. O dia que você decide passar tempo com Deus, ainda que aparentemente não esteja acontecendo nada, é tão importante quanto aquele dia que você continuou e não desistiu e deparou com o seu milagre. Não pare, não pare, continue, porque Ele está vivo, Ele não está morto. Amém? Encha o seu coração de confiança e de esperança. Passe tempo enchendo o seu coração de verdade.
É isso que acontece quando você está orando em outras línguas. O Espírito Santo está pregando todo o tempo para você. Ele está estabelecendo a verdade de Deus dentro de você. Porque nenhum homem mais poderá dizer, conheço o Senhor, porque Ele mesmo vai estabelecer dentro de você a verdade de Deus. Através do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Já lemos aqui, 13 e 14, então vamos ler 1 de Pedro 2, versículo 24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados, em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém, agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Digam todos assim: eu sou um filho de Deus. Amém. Deus, Ele não é pai do seu corpo. Esse corpo aqui, às vezes as pessoas falam assim, esse dia eu estava ali para lá de fora ali, todo assim, parecendo que estava até invocado, né? Me sentindo bonito e tal. E aí de repente alguém passou assim para mim e falou assim, poxa vida, mas você está mês que vê a sua mãe, o seu pai, você está mês que vê, cara. E eu falei assim, poxa vida, mas o meu pai, a minha mãe está com 80 anos, ela está bonita ainda. Mas aí de repente a gente começa a ver que realmente você transmite para as outras pessoas, através do seu corpo físico, a imagem dos seus pais. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus, nós deixamos de ser filhos. Eu deixei de ser filho do meu pai e da minha mãe, eu me tornei agora um filho de Deus. Todos quanto receberam foram transformados em filhos de Deus. Se eu fosse apenas filho de Dona Gisa e de seu Edivaldo, meu tempo aqui era uma sentença de morte. Por toda a eternidade, cada um de nós vamos existir, não importa se você aceitou Jesus ou se você não aceitou, você vai existir. Ah, pastor, é verdade isso? É verdade. O que vai definir aonde você vai existir é a sua escolha aqui, em receber Jesus ou negar Jesus, ou não aceitar Jesus. Quando recebemos Jesus, toda a nossa eternidade é com Deus. E para aqueles que não aceitaram Jesus, toda a sua eternidade é toda a eternidade afastados de Deus. Mas nós nunca deixaremos de existir. E agora todos nós que o recebemos, fomos agora transformados. Você foi transformado quando você recebeu Jesus. Você foi transformado em filho de Deus. As suas lutas agora é na sua carne. É no seu homem natural. Mas o seu homem espiritual, ele já tem uma posição, ele já está sentado juntamente com Deus, juntamente com Cristo, nos lugares celestiais. Amém? Então nós precisamos fazer com que este homem, nosso interior, ele venha para fora. Ele nos governe, ele te governe. Você agora é um filho de Deus.
Amém? Agora, para finalizar, João 1, 29. Evangelho de João, para finalizar. Um 29. Olha o que diz aqui o João Batista a respeito de Jesus. Versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Eu sou perdoado, você também é perdoado. Nenhuma condenação há para nós que estamos agora em Cristo Jesus. Não deixe com que o diabo sussurre nos seus ouvidos dizendo que você não merece. E eu aprendi a falar uma coisa, é verdade, diabo, eu não mereço. Mas é por graça. É por graça, eu não fiz nada por merecer. Você não fez nada por merecer. As minhas filhas, elas chegam lá em casa, mesmo Esté, depois de casada, ela tem a chave lá de casa. Esses dias Esté comprou as empadas para nós, e nós voltamos lá de casa, de uma caminhada que nós estávamos fazendo, e falamos: vamos comer as empadas que Esté deu para nós. E ela deu as empadas para nós e guardou na geladeira, e ela mesma entrou lá dentro de casa depois e pegou as empadas e comeu. E Esté falou: Júnior, cadê as empadas? E ninguém sabia cadê essas empadas. Perguntou a Aninha: cadê as empadas? Pai, não foi eu não, mãe. Aí depois de 3 horas, Esté confessou: mãe, foi eu que entrei, abri a porta e peguei as empadas que eu mesmo dei e comi. Isso é ser filho. Você é um filho de Deus, eu agora sou um filho de Deus. Nós não temos nada de Deus porque nós trabalhamos. As minhas filhas, quando elas sentam lá na mesa, elas não ficam perguntando para elas mesmas, ou talvez eu não fico falando para elas assim, eu não chego para algumas delas: e aí, você trabalhou? Deixa eu ver se você trabalhou. Se você trabalhou, pega o prato. Se você não trabalhou, não pega o prato. Não, elas são filhas, elas simplesmente pegam o prato e se servem. É isso que nós precisamos fazer como filhos e como filhas de Deus. Não é porque nós fizemos algo, mas agora nós somos filhos. E o que alguém precisa para se tornar um filho de Deus? As minhas filhas precisaram se esforçar. Não, eu quero ser filho de Júnior. Deixa eu ver. Ai, espera aí. Elas fizeram isso? O que elas precisaram fazer para elas se tornarem minhas filhas? O que os filhos de vocês fizeram para se tornar um filho de vocês? Fizeram um pagamento antes? Deram alguma coisa, um cheque? Às vezes eu escuto alguns pregadores dizendo isso, né? Manda aquele cheque que você vai receber. Dê aquela sua oferta de amor que você vai receber. Não tem nada disso. Para alguém se tornar, ser um filho, ela só precisa nascer. E quando você recebe Jesus, você entrou na família de Deus. E agora qualquer coisa que nós fazemos para Deus, é porque Ele já fez para mim e por você. Qualquer coisa que você queira dar a Ele, você não deu a Ele primeiro para que agora você seja retribuído.
por meio dele são todas as coisas. Nós recebemos dele, e de graça nós recebemos, e agora de graça nós podemos dar o amor, podemos dar qualquer coisa. Nós não damos porque queremos ser abençoados, nós damos porque nós já somos abençoados. Você não dá para ser aprovado por Deus. Eu tenho que dar, senão Deus fica chateado comigo. Você dá agora porque você é abençoado pleno. Essa é a diferença. Você é filho de Deus. Você tem a chave da casa. Você pode entrar na mesa e comer à vontade. Amém? Passe tempo, meus irmãos, orando em outras línguas. Edifique a fé de vocês. Aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Amém? Quando nós oramos em outras línguas, a nossa mente ela fica infrutífera. Porém, o nosso espírito, ele de fato, ele ora bem. Pode haver dúvidas na sua mente natural. Nós não servimos a Deus com a nossa mente natural. Nós servimos a Deus com o nosso espírito. Paulo diz assim: com meu espírito eu adoro a Deus. Jesus falou que já chegou o momento, e o momento é esse, onde Ele procura os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus.